O Salmo 23 é um dos textos mais conhecidos da Bíblia, mas talvez você nunca tenha parado para pensar no quanto ele fala diretamente sobre a vida real. Quando a ansiedade aperta, quando faltam forças, quando o futuro parece confuso e quando a dor chega sem pedir licença, esse salmo lembra que Deus continua sendo pastor, cuidado e direção. Hoje eu quero caminhar versículo por versículo com você e mostrar como o Salmo 23 sai da página e entra na rotina, na família, no trabalho, nas decisões e até nos momentos em que a gente não sabe mais o que fazer. O Salmo 23 começa com uma frase simples e profunda: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Davi não está dizendo que nunca vai enfrentar problemas ou viver sem necessidades. Ele está declarando confiança. Na prática, isso muda a forma como a gente enxerga o dia a dia. Em vez de viver dominado pela sensação de escassez, de carência e de medo, o coração aprende a descansar em Deus. Nem sempre teremos tudo o que desejamos, mas teremos o cuidado necessário para cada etapa. No cotidiano, isso significa começar o dia lembrando que a nossa segurança não depende só de dinheiro, controle ou previsibilidade. Ela vem de Deus, que conhece o que precisamos antes mesmo de pedirmos. Quando o Salmo diz que Ele me faz repousar em pastos verdejantes e me conduz a águas tranquilas, a imagem é de descanso e refrigério. E isso conversa muito com a nossa realidade, porque nem sempre o problema é falta de atividade. Muitas vezes é excesso de peso na mente. Vivemos cansados, acelerados, sobrecarregados de informação, cobranças e preocupações. O Salmo 23 nos ensina que Deus não apenas manda a gente seguir em frente, mas também nos chama para parar, respirar e ser renovados. Isso pode acontecer em um tempo de oração, antes de sair de casa, em alguns minutos de silêncio, na leitura da palavra ou até em uma decisão consciente de desacelerar. Há dias em que obedecer a Deus é simplesmente descansar nele. Depois o Salmo diz: refrigera a minha alma. Aqui está uma verdade importante. Nem todo cansaço é físico. Às vezes, a alma está ferida. Há pessoas que continuam funcionando por fora, mas por dentro estão esgotadas, decepcionadas, ansiosas ou vazias. E é justamente aí que esse texto toca fundo. No dia a dia, refrigério da alma significa permitir que Deus trate feridas que ninguém vê. Significa levar a Ele a tristeza que a gente não sabe explicar, a decepção que ficou guardada e o medo que a gente tenta esconder. Nem sempre a solução vem instantaneamente, mas a presença de Deus começa a restaurar aquilo que o tempo e a pressão desgastaram. O Salmo continua: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Essa parte fala sobre direção. Quantas vezes a gente quer respostas rápidas, mas só encontra bifurcações? Escolher um caminho profissional, lidar com relacionamentos, administrar a casa, educar os filhos, decidir para onde ir e o que evitar. Tudo isso exige sabedoria. O Salmo 23 nos lembra que Deus não é apenas um socorro para o momento da crise, mas um guia para as escolhas comuns de cada dia. E muitas vezes, Ele nos conduz não pela pressa, mas pela fidelidade. Nem todo caminho certo é o mais fácil. Nem toda porta aberta é a melhor. Seguir Deus é aprender a confiar na direção dele, mesmo quando ela confronta a nossa vontade. Quando Davi diz ainda que, mesmo andando pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum,
ele não está negando a existência dos vales. Ele está afirmando que o vale não tem a palavra final. Isso é extremamente aplicável à vida diária, porque todos nós atravessamos vales em algum momento. Diagnóstico difícil, desemprego, luto, crise familiar, medo do futuro, insegurança emocional, noites sem sono. O texto não promete ausência de dor, mas presença no meio dela. E há uma diferença enorme entre enfrentar algo sozinho e enfrentar com a certeza de que Deus está perto. No dia a dia, essa verdade sustenta quem precisa continuar, mesmo sem entender tudo. A coragem bíblica não é ausência de medo, é confiança na presença de Deus, apesar do medo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Essa linguagem de pastor mostra cuidado, proteção e correção. A vara servia para defender o rebanho e o cajado para orientar e resgatar a ovelha. Isso fala muito sobre como Deus age conosco. Às vezes, o consolo dele vem como proteção contra algo que nem percebemos. Em outras vezes, vem como correção amorosa, quando ele nos impede de seguir por um caminho destrutivo. No cotidiano, isso significa entender que nem toda limitação é castigo. Algumas vezes é cuidado. Nem toda porta fechada é frustração. Às vezes é livramento. Deus consola, não só acariciando, mas também guiando com firmeza quem Ele ama. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Esse versículo traz uma imagem forte. Deus não espera o problema sumir para cuidar da gente. Ele prepara a provisão em meio à oposição. Na prática, isso fala muito sobre viver com paz mesmo quando há pressão ao redor. Talvez existam pessoas torcendo contra você, ambientes difíceis, desafios no trabalho ou conflitos dentro da própria casa. Ainda assim, Deus é capaz de sustentar sua vida com dignidade e provisão. A mesa fala de sustento, comunhão e honra. É como se o Salmo dissesse: o cenário pode ser adverso, mas a presença de Deus continua estabelecendo cuidado e firmeza. Isso ensina a não viver reagindo ao inimigo, e sim se alimentando da fidelidade de Deus. Tu me unges a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A unção simboliza separação, escolha e fortalecimento. No dia a dia, essa verdade lembra que o cristão não vive apenas tentando sobreviver, mas também sendo renovado por Deus para cumprir um propósito. Há momentos em que a pessoa se sente vazia por dentro, como se não tivesse mais nada para oferecer. Mas Deus não apenas preenche, Ele faz transbordar. Isso não significa uma vida sem dificuldades, e sim uma vida marcada por graça suficiente. O cálice transbordando fala de uma medida que ultrapassa o básico. É o cuidado de Deus que alcança além do necessário, trazendo esperança, alegria e constância, mesmo em dias comuns. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Essa frase é uma resposta para quem vive esperando apenas o pior. Em vez de imaginar que a vida é só perda, o Salmo 23 ensina a perceber que a bondade de Deus acompanha seus filhos. Isso não quer dizer que tudo será fácil, mas que Deus continua agindo com graça em cada etapa. No cotidiano, essa promessa muda a maneira como você olha para a semana, para os imprevistos e até para as lembranças do passado. Há misericórdia para os erros já cometidos, a bondade para os dias presentes e a fidelidade para o que vem pela frente. Caminhar com Deus é aprender a reconhecer que a graça dele nos alcança antes, durante e depois das dificuldades.
e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. O salmo termina apontando para pertencimento, permanência e esperança. Isso vai muito além de um lugar físico. Fala de estar com Deus, viver na presença dele e descansar na certeza de que nossa história não termina no caos deste mundo. No dia a dia, essa esperança muda o jeito de viver. Quem sabe para onde está indo não precisa se desesperar a cada noite ruim. Quem entende que pertence ao Senhor encontra firmeza em meio às instabilidades da vida. O Salmo 23, então, não é apenas um texto bonito para momentos de dor. Ele é uma escola de confiança para todos os dias, quando há provisão, quando há luta, quando há dúvida e quando há paz. Se você trouxer o Salmo 23 para a sua rotina, ele deixa de ser apenas um capítulo conhecido e passa a ser uma maneira de viver com mais fé, serenidade e direção. Ele nos lembra que Deus cuida, corrige, conduz, protege e sustenta em cada detalhe. Se essa mensagem falou com você, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa de encorajamento e escreva amém nos comentários como uma declaração de fé. Que o Senhor seja o seu pastor hoje e em todos os dias da sua vida.